noite, crianças, tudo bem com vocês? Bom, eu acredito que a maioria já me conhece, né? Mas eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela, tia Gabi, sou irmã da Milena, professora de vocês. E ela está viajando e não pôde estar com vocês essa tarde, né? Neste sábado, porque por conta da viagem, onde ela está não pega rede, então ela pediu para eu dar aula no lugar dela hoje. Eis-me aqui. E crianças, né? Hoje a nossa lição é a lição número 11. O tema da nossa lição de hoje é Não Foi Nada Fácil. E hoje nós vamos falar sobre a história de José. José, ele foi filho de Jacó. Vocês lembram que na aula passada foi falado que Jacó era o irmão gêmeo de Esaú e ele enganou seu pai, né? Se passando por Esaú para ganhar a bênção do filho mais velho. E aprendemos que Jacó, ele se arrependeu, né? E Deus abençoou ele, fez prosperar a família dele. Então, ele teve mulheres, ele teve 12 filhos, né? E desses 12 filhos, nasceu José. O José foi um dos 12, né? Ele foi o penúltimo. E com a história de José, nós podemos aprender que Deus, ele nos usa em todos os tempos, em todos os momentos. E ele quer usar vocês, crianças. E eu quero compartilhar com vocês bem rápido a história de José. Mas eu quero desafiar vocês. Eu não vou contar a história todinha. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 46, e leiam a história de José, para vocês entenderem melhor quem foi José. E vamos lá. José, ele foi um dos 12, né? Ele foi um menino cheio de sabedoria, um menino inteligente, que ajudava o pai e a mãe em todos os afazeres, que ajudava os irmãos. E aprendemos que Jacó o amava muito, né? Presenteou ele, e isso foi instigando uma inveja, foi dando uma inveja no coração dos irmãos dele. Os irmãos dele procuraram matar, mas o irmão mais velho, Rúben, não deixou. Mas o que eles fizeram? Eles venderam José como escravo para os mercadores ismaelitas. E esses mercadores levaram José para Egito. E lá em Egito, Deus usou muito José, né? Sabemos que na história de José, os mercadores ismaelitas venderam ele pro oficial do faraó chamado Potifar. E Potifar levou José para casa dele e com o tempo, com a sabedoria de José, Potifar foi se agradando dele, né? Foi gostando muito dele. E com isso confiou a José toda a sua casa, todos os seus bens, exceto a sua esposa. Só que a esposa de Potifar, ela era uma mulher muito má e ela armou contra José. Por quê? Porque ela queria muito que José se rendesse a ela, né? Ficasse com ela. Mas José resistiu. E ele não quis, porque ele respeitava muito o faraó. Ele respeitava muito Potifar, que é o oficial de faraó. E ele gostava muito de Potifar, né? Então ele não fez nada. Ele fugiu da mulher de Potifar. E ela ficou muito brava, então ela armou contra ele, né? Fez com que ele fosse preso. E lá na cadeia, lá na prisão, José também foi muito sábio. Ele ensinou para o pessoal intimidade com Deus, ele ensinou sobre o Deus que ele serve. E em todo momento ele não blasfemou contra Deus, né? Pelo contrário, ele engrandeceu o nome do Senhor. Lá dentro da cadeia, ele conheceu o padeiro e o copeiro de Faraó, e que eles estavam presos. E lá dentro da cadeia, o padeiro e o copeiro, eles tiveram um sonho. Cada um teve um sonho, numa noite. E eles queriam saber o que era o significado, porque eles acordaram no outro dia muito aflitos. E aí José, ele tinha o dom de revelação de sonhos, foi interpretar o sonho dos dois. Aí primeiro o copeiro falou do sonho que ele teve, e José interpretou, falando que dentro de 3 dias o faraó iria devolver o cargo para ele de copeiro e ele voltaria a servir faraó. E José pediu para que o copeiro se lembrasse dele, né? Diante de faraó, falasse dele para faraó.
E também interpretou o sonho do padeiro, que era que dentro de 3 dias o padeiro iria morrer, que o faraó iria enforcá-lo, né? E foi assim que aconteceu. Depois de 3 dias que José interpretou o sonho dos dois, Faraó estava dando uma festa e mandou devolver o cargo ao copeiro e mandou matar o padeiro, conforme a interpretação que Deus deu a José. E não foi na hora que o copeiro se lembrou de José perante Faraó. Foi passado 2 anos, precisou passar 2 anos, e dentro desses 2 anos o José ainda estava na cadeia, né? Ele ainda estava preso lá, edificando as outras pessoas, né? Falando de Deus para as pessoas. E o copeiro só lembrou de José depois de 2 anos, porque Faraó teve um sonho, 2 sonhos na verdade. E não, ele chamou os magos, chamou os sábios, e ninguém conseguiu decifrar os sonhos que ele teve. Quais foram esses sonhos, Gabi? Faraó sonhou que ele estava na beira do rio Nilo e ele via 7 vacas lindas e gordas e depois vinham 7 vacas magras e bem feias e elas comiam as vacas gordas. E aí ele acordou e dormiu de novo. Aí ele sonhou que tinham a espiga, né? Ele via uma haste da espiga bem grande e bem cheia de carocinhos de milho. E via logo em seguida outra, bem feia, bem pequena, bem seca. E essa devorava a espiga grande. E aí ele acordou muito assustado no outro dia, pediu para que magos, para que sábios fossem lá e interpretassem o sonho dele, mas ninguém conseguiu. Aí o copeiro se lembrou de José. E perante Faraó, ele explicou como que ele conheceu José e como José foi edificante na vida dele lá na cadeia. E explicou que José interpretou o sonho, né? E falou que tudo que José falou aconteceu de fato. E com isso, o faraó mandou chamar José à sua presença. Então José foi liberado da prisão e foi até a presença de Faraó. Chegando lá, Faraó falou que soube da história dele, né? E que ele interpretou alguns sonhos. E José falou para ele, olha, não é de mim, mas Deus, ele me deu a revelação. Então, assim, ele engrandeceu o nome do Senhor. E ele falou que foi Deus que usou ele. E foi mesmo. Então, Faraó pediu para que José interpretasse o seu sonho. Aí Faraó contou para José e José deu a seguinte interpretação. Ele falou para Faraó, olha, os 2 sonhos que você teve foram 2 sonhos, mas o significado é só um. As 7 vacas lindas e gordas e a espiga grande e bonita e cheia significava 7 anos de muita fartura no Egito. E que as 7 vacas magras e feias e a espiga feia e seca significaria 7 anos sem fartura no Egito. E aí ele interpretou o sonho para Faraó, falando, olha, vai vir aí, Deus te deu 2 sonhos com uma interpretação para dizer que não vai demorar, vai ser logo. Então, vai vir 7 anos de muita fartura no Egito e que vai ter muita alimentação. E o que eu te sugiro? Você vai levantar administradores e vai guardar uma porcentagem de toda a fartura que tiver. Por quê? Porque depois desses 7 anos de fartura, virá 7 anos de fome e de muita destruição sobre o Egito. E aí vai vir essa destruição que ninguém vai se lembrar do tempo de fartura. Mas como você vai guardar uma porcentagem de toda a fartura que tiver, quando tiver nesses 7 anos de destruição, nós vamos ter mantimentos para manter a terra do Egito. E pediu para Faraó, né, levantar os administradores, levantar, né, pessoas para poder administrar isso para ele. Faraó, ele ficou tão impactado porque Deus usou José dessa forma para poder falar com ele, que Faraó falou para ele, olha, ninguém conseguiu decifrar o sonho, ninguém, até eu te conhecer. E você conseguiu decifrar o meu sonho, então não tem ninguém na terra do Egito que possa governar essa parte para mim, a não ser você. E aí colocou José como governador do Egito. Olha que interessante.
E aí eu vou parar o meu resumo por aqui. Por quê? Nas próximas aulas, vocês continuarão com essa história com a tia Milena e com a tia Patrícia. Só que eu quero desafiar vocês, porque eu sei que vocês são crianças muito inteligentes e que adoram as histórias da Bíblia, não é mesmo? Da Bíblia. Eu vou desafiar vocês a entrarem na sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 37, e do capítulo 37 ao capítulo 46, fala sobre a história de José. E lá vocês vão poder aprender sobre essa história maravilhosa, que é toda a história dele, desde quando tudo começou, quando tudo terminou, que vocês vão aprender muito, muito. Porque assim, o que eu posso dizer para vocês que eu aprendo com essa história que eu tanto admiro, porque é uma das histórias, é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, a história de José. Me ensina a fugir do pecado, porque foi o que ele fez quando a mulher de Potifar foi até ele fugiu. Então, nos ensina a fugir do pecado, nos ensina a ter sabedoria, nos ensina a ter discernimento, nos ensina a ter intimidade e oração com Deus. Então, eu quero desafiar vocês, crianças. Eu quero que vocês, durante essa semana, vocês possam pegar a Bíblia de vocês e ler a história de José, tá bom? Para vocês entenderem, quando tiver as próximas aulas, vocês já estarem craques no assunto. Eu queria ler um versículo para vocês, que é o versículo da lição número 11, que está lá em Salmos 37:5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero fazer um segundo desafio para vocês. Eu quero que vocês, no momento de oração, vocês tirem um momento do seu dia para orar. E vocês vão orar por vocês, pela família de vocês, pelos seus amiguinhos, tá? E pedir para Deus abençoar, para Deus a sabedoria, porque a gente precisa de oração, né, crianças? E agora eu quero orar por vocês. Vamos, feche os olhinhos, curvem as suas cabeças e eu vou orar. Senhor, eu coloco cada criança que está assistindo esse vídeo hoje na tua presença. Papai querido, que o Senhor venha de encontro a cada criança, que o Senhor venha gerar amor pela tua obra, amor pela tua palavra, que as crianças venham crescer no teu caminho, que elas venham entender o que o Senhor quer falar com elas. Coloca, Senhor, no coração delas a paz que excede todo o entendimento. Senhor, em nome de Jesus, coloca os seus anjos ao redor de cada um, ao redor da família de cada um, que eles venham se sentir amados, amparados, que eles não venham se sentir sozinhos jamais, porque eles têm a família deles, eles têm a nós, a sua igreja que os ama, e eles têm o Senhor, né? Então, Senhor Jesus, transborda no coração deles esse amor. Que eles venham, Senhor, ter fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua presença. Que eles venham querer mais e mais. Continua, Senhor, dando sabedoria. Que seus filhos venham crescer na tua inteligência, que eles venham ter inteligência, sabedoria, que eles venham crescer com muita alegria. Eu profetizo sobre a vida das suas crianças, Senhor, a alegria do Senhor. Eu profetizo amor, eu profetizo paz. Em nome de Jesus eu oro. Então, crianças, é isso. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem o quanto eu os amo, que era muito bom estar na salinha, mas que nesse momento nós entendemos que precisamos ficar em casa assistindo os vídeos online e fazendo as lições. Então não se esqueçam, vocês não estão sozinhos, vocês têm a família de vocês têm a nós e nós te amamos muito, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa vocês mandam mensagem lá no grupo que as tias têm e elas vão esclarecer melhor para vocês. Semana que vem, a tia Milena está com vocês de volta. Um beijo, crianças, amo vocês.